Eu fiz um Reels recentemente no Instagram falando sobre formas de aprovação e licenciamento de projetos de comunidades intencionais. E esse tema ele é muito polêmico, a gente recebe bastante pergunta e pedido de suporte jurídico mesmo para esse tipo de situação, que é a aprovação, o licenciamento, a regularização da sua comunidade intencional. Então, lembrando que comunidades intencionais aqui a gente considera as ecovilas, ecoaldeias, co-housings e co-livings, que vão ser implantados num imóvel necessariamente, né? Para existir concretamente aquela comunidade, ela vai ser implantada num imóvel. E a principal diferença na forma de licenciamento de aprovação vai ser o zoneamento daquela localidade, daquele município onde o imóvel se encontra. Então, se o imóvel está na zona urbana, vai ser necessário um processo específico de licenciamento de aprovação, normalmente perante a prefeitura municipal. Se o imóvel está numa zona rural, vai haver uma necessidade pelo menos de um licenciamento ambiental perante uma secretaria municipal ou uma secretaria estadual. O que diferencia uma coisa da outra? Em primeiro lugar, existe uma previsão legal no Brasil, e constitucional inclusive, de que os municípios com menos de 20 mil habitantes não têm obrigatoriedade de ter um plano diretor. O plano diretor é aquela lei orgânica que rege o município e a ocupação do solo naquele município e normalmente traz consigo um zoneamento. Então, a cidade com menos de 20 mil habitantes não tem obrigatoriedade de ter um plano diretor. Tem algumas exceções, cidades que são atrativos turísticos específicos e algumas cidades que querem, né, promulgar o seu plano diretor, ainda que não tenham 20 mil habitantes, acaba acontecendo. Então, alguns municípios têm plano diretor, embora não tenham 20 mil habitantes. Mas a tendência é que os municípios menores não tenham o plano diretor. Quando não existe o plano diretor e um zoneamento específico, acaba ficando um pouco vaga essa questão da aprovação de projetos, do uso e ocupação do solo, e vai depender do município, isso muda de município a município, como que vai ser a aprovação efetiva de projetos a serem implantados. Independentemente de qualquer coisa, se o imóvel está localizado na zona rural, o projeto a ser implantado nesse imóvel vai ter que passar por um processo de licenciamento ambiental. Alguns municípios, especialmente os que têm plano diretor, têm mais de 20 mil habitantes e que têm já uma estrutura legislativa organizada, normalmente tem um processo de aprovação local, municipal, ainda que o imóvel esteja localizado na zona rural. E aí você vai fazer um processo de regularização do seu projeto de ocupação coletiva da terra, multiresidencial, que é a comunidade intencional, diante do município. Em alguns municípios, não há um procedimento prévio de aprovação de projetos de ocupação coletiva, de ocupação comercial na zona rural. Nesse caso, é necessário tramitar um processo de licenciamento ambiental perante a autoridade competente, que seria estadual, a tendência é que seja estadual. A ocupação da área urbana, ela vai ter interferência, né, na questão urbanística e na questão do uso e ocupação do solo dentro da localização do município. Então, por isso que é necessário fazer uma aprovação perante a municipalidade, enquanto a ocupação na área rural vai ter um impacto maior, predominantemente, com relação ao meio ambiente natural, questões ambientais. Então, se o seu imóvel está localizado na zona rural, ainda que você não precise tramitar um processo de licenciamento de aprovação diante do município, porque o município não tem qualquer previsão nesse sentido para a zona rural, você vai ter que tramitar um processo de licenciamento perante a autoridade governamental ambiental, que seria uma secretaria do meio ambiente estadual. E aí o que é importante, o que é levado em consideração, é o impacto ambiental que o seu projeto vai gerar para aquela região. Então, a quantidade de construções, o quanto que você impermeabiliza do solo, as construções que têm especialmente concreto, que estão diretamente conectadas ao solo, elas trazem essa impermeabilização do solo, então esse aspecto é importante. Como que é a gestão da água, então onde vai haver a captação de água, como vai ser utilizada essa água e como vai ser depois tratada essa água, águas cinzas e águas negras, que a gente chama, então precisa ter um tratamento específico dessas águas, como que vão ser as fossas, como que vai ser a questão dos resíduos e do lixo, como é que vai haver essa gestão do resíduo, dos resíduos gerados, entre outros aspectos que são extremamente relevantes do ponto de vista ambiental e ecológico para a ocupação do solo na zona rural. Então, o que eu queria deixar aqui de lembrete, de recomendação, é que, independentemente de onde seu imóvel esteja localizado, e por mais ecológica e sustentável e ambientalmente correta que a sua comunidade seja, você precisa tramitar um processo de licenciamento ambiental ou um processo de regularização urbanística perante a municipalidade ou o governo do estado, perante a autoridade competente. Se você não fizer isso, quais são as consequências? Você pode sofrer autuações pela entidade fiscalizadora, então pela autoridade fiscalizadora, que vai ser
municipal ou estadual, ou em alguns casos federal, se o seu imóvel estiver localizado perto de unidades de conservação que são de competência federal, como por exemplo do ICMBio, você pode então ter a sua obra embargada, você pode tomar uma multa, você pode ter que realizar um plano de recuperação de área degradada. E o ponto principal aqui, né, que é o mais importante, pelo menos na minha perspectiva, é causar um dano ambiental, né? Você fazer qualquer tipo de intervenção no meio ambiente natural sem saber exatamente o que você está fazendo e causando um dano ambiental, que pode ser muito relevante, né? É muito importante para todos nós, né? Então, esse cuidado com o meio ambiente, cuidado com um aspecto ecológico e ambientalmente sustentável no seu projeto é extremamente importante. E você só vai saber sobre essas questões contratando um profissional da área, que vai ser um gestor ambiental ou um engenheiro ambiental, sempre com suporte de um advogado, suporte jurídico, para tramitar os seus processos de aprovação e entender as características daquela região, especialmente se você está se mudando para aquela região e não tem um conhecimento prévio. Então, o acompanhamento técnico e profissional nesse caso é extremamente importante para você poder tanto preservar o meio ambiente natural da melhor forma possível, que eu tenho certeza que quem está mudando, né, para o interior, para a praia, para uma comunidade intencional, tem a vontade de estar num lugar, né, que tenha um meio ambiente equilibrado, né, um dos motivos pelos quais as pessoas fazem esse movimento, e também para gerar um impacto positivo no entorno, não gerando nenhum tipo de dano que vai causar impactos negativos para o entorno. E, claro, as consequências são penalidades, e ninguém quer sofrer essas penalidades, né, então é muito importante atentar para esse tipo de questão, que vai ser regularização e o licenciamento do seu projeto, para fazer tudo direitinho e para você ter uma vida nova na sua comunidade bastante equilibrada, harmônica e construtiva, regenerativa, acima de tudo, que é o que o planeta precisa. Você gostou desse conteúdo? Deixe um comentário, deixe um like, ou se você tem perguntas, pode fazer as perguntas por aqui que a gente responde também. Seguimos juntos!